Prezados amigos, amados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós temos este ministério profético apostólico por uma razão: para compartilhar com você os ensinamentos originais das Escrituras, para compartilhar com você o plano de salvação de Deus. Eu escolhi Romanos, capítulo 1, hoje, para ler alguns versículos, para deixá-lo saber sobre a importância dos ministérios que Deus colocou na Igreja de Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 1, versículo 1, nós lemos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui, o apóstolo fala do seu chamado divino, sobre sua missão, e então sobre a responsabilidade que ele tem diante de Deus. Ele foi separado de toda a religião, de todas as coisas, e dedicado ao Evangelho de Deus. O apóstolo, antes de receber o seu chamado, ele foi uma pessoa religiosa, educada nas Escrituras e até mesmo lutando pelas questões, até que o Senhor apareceu a ele naquela luz sobrenatural no caminho para Damasco. É possível conosco que nós estejamos em uma religião, em uma igreja, e ainda não tenhamos encontrado o Senhor, não tenhamos visto a luz, não tenhamos recebido o direto chamado para o ministério, mas permanecemos em tradições e por isto as ensinamos. No versículo 2, nos é dito sobre esse Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Nós temos que dizer isto repetidas vezes, que Deus faz todas as coisas de acordo com a sua palavra. No Velho Testamento, Ele fez todas as promessas, e no Novo Testamento, Ele cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu através dos profetas no Velho Testamento. E o Novo Testamento confirma, da primeira página até a última, que Deus mantém a sua palavra e fez o que prometeu. O Novo Testamento começou com o ministério de João Batista, um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus ao povo de Deus naquele tempo, para preparar os corações do povo de Deus para receber o Senhor como seu Salvador, para trazer a noiva e noivo juntos. No versículo 5, nós lemos: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aqui o ministério
está conectado para alcançar algo, para trazer o povo para fora da desobediência para a obediência, retorná-los dos seus próprios caminhos de volta para os caminhos de Deus, dos seus próprios ensinamentos de volta para os verdadeiros ensinamentos da Escritura. No versículo 16, nós lemos, com referência ao Evangelho que Paulo estava pregando, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, e hoje para todos nós. Paulo não se envergonhava do Evangelho de Cristo, que se tornou o poder de Deus para ele, para a salvação e para qualquer um que cresce, judeu ou gentio. Amados, nós podemos ler mais um versículo, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Esta é uma muito forte, muito esclarecedora e muito importante afirmação, que sujeitam a verdade, que mantém a verdade dos homens, que pregam suas próprias doutrinas, mas não a verdade, impedindo a verdade, oprimindo a verdade com injustiça. E isto é o que está acontecendo em toda a cristandade, em todas as religiões, e de fato é feito por toda a terra, de todas as formas possíveis. Mas o problema é este, que somente a verdade pode nos libertar do erro. Somente justiça pode nos libertar da injustiça. Somente fé pode nos libertar da incredulidade. Amados, vamos voltar a algumas escrituras mais. É a minha missão ir de cidade a cidade, de país a país, de continente a continente, para pregar o eterno Evangelho. Como nos é dito em Mateus 24, 14 e também no Apocalipse, que o eterno Evangelho deve ser pregado, o Evangelho do Reino, e então virá o fim. Todos nós cremos, pelo menos com respeito à palavra de Deus ser a verdade. Então, nós cremos que o retorno de Cristo está muito próximo. Nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Todas as profecias bíblicas e todas as predições estão sendo cumpridas. Não há soluções para os problemas que estão vindo a todas as nações sobre a face da terra.
Os bons tempos, se houveram sequer, estão terminados para sempre. Amados, vamos voltar a João, capítulo 7, versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Talvez, por uma vez, eu deva me dirigir aos pregadores, evangelistas, aqueles que chamam a si mesmos homens de Deus, que afirmam ter um ministério e talvez até um chamado. Nosso Senhor disse: a doutrina que eu estou pregando não é minha, mas é daquele que me enviou. Amados ministros do Evangelho, a doutrina de quem você está pregando? Que igreja é que você está representando? Eu não estou criticando. Eu estou simplesmente fazendo um ponto. Nós temos centenas de denominações, milhões de igrejas internacionais e então locais, e cada um tem sua própria doutrina. Cada igreja crê naquilo que foi colocado como regra e norma para aquela certa denominação. Mas agora chegou o tempo quando o povo de Deus está sendo chamado de volta a Deus, a sua palavra, para se alinharem com as Escrituras e deixarem a verdade prevalecer. Até agora, a verdade foi submetida à injustiça. E o que é a injustiça? O que é a incredulidade? O que são essas coisas? Amados, temos nós uma religião ou temos nós Jesus Cristo? Somente pregamos o Evangelho com algumas histórias? Ou pregamos o Evangelho de Jesus Cristo como o poder de salvação? O apóstolo Paulo pregou o pleno Evangelho. Tudo estava incluído. A salvação da alma, a libertação do espírito, a cura do corpo, tudo estava incluído. Foi um pleno Evangelho. Como é hoje? Devemos ler versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, se algum homem está preparado para fazer a vontade de Deus, então ele há de saber se o ensino é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O mesmo se aplica hoje. Todos nós, até mesmo todos, prezados amigos que estão vindo agora, você tem que decidir: estamos falando por nós mesmos, através de nossas doutrinas? Para ser honesto, a minha base é luterana, batista, pentecostal. Por gerações e gerações, o meu povo foi luterano e cremos que Lutero foi o maior homem de Deus no nosso país. Deus usou de uma forma muito, muito especial. Mas isto foi o começo. Esses foram os primeiros passos. O justo viverá pela fé. Mas há mais verdades para serem restauradas,
Há ensinamentos bíblicos que necessitam ser restaurados agora, antes do retorno de Cristo. Então nós compreendemos que todos os avivamentos que vieram ao longo sobre John Wesley, sobre John Smith, todos diversos homens de Deus, indo até Finney e Moody e quem quer que foram. Então nós compreendemos que o Espírito Santo foi derramado de novo 100 anos atrás, mas isso não foi tudo. Havia mais verdade para ser revelada. E amigos, eu sou uma testemunha com meus olhos e ouvidos daquilo que Deus fez desde a Segunda Guerra Mundial. Já em 1933, o Senhor chamou William Branham. Ele teve um chamado sobrenatural e uma missão com uma responsabilidade divina ligada a ela. Então, no dia 7 de maio de 1946, o Senhor lhe deu outra experiência sobrenatural. Nós temos que ler sobre isso. Eu não posso entrar em detalhe, mas ele foi enviado com uma mensagem que deveria anteceder a segunda vinda de Cristo. Uma mensagem de restauração, de correção, para nos trazer de volta às verdades originais, trazer-nos de volta ao fundamento original, aos ensinamentos originais da Palavra de Deus. E, amados irmãos e irmãs, por favor, respeitem o que eu vou dizer agora. Se você deseja ter parte naquilo que Deus está fazendo agora, você tem que estar ligado às promessas que estão em conexão com o plano de salvação. Você não pode correr atrás de um evangelista hoje, outro amanhã, dessa personalidade carismática hoje, e então outra pessoa amanhã, com todas as histórias, com todos esses homens de palco, com todas essas exibições. Não. Isto não é o que Deus quer que você faça e que você tenha. Nós temos que retornar a Deus. E isto é um dever. Não é uma sugestão. É um dever. E por isto, nós compreendemos algo muito claramente. E nós temos que dizê-lo. Eu tenho que dizê-lo. O tempo para tomar a decisão chegou. Isto é, ou nós cremos na Palavra de Deus sem uma única interpretação naquilo que a Escritura diz, simplesmente crendo, encontrando cada tema confirmado em harmonia dentro da Escritura. Isto se aplica à divindade, ao batismo na água, à ceia do Senhor, a todos os ensinamentos fundamentais da Bíblia. E então, claramente, nós temos que decidir se nós vamos acreditar o que encontramos escrito neste livro ou se nós vamos crer o que está escrito em um catecismo. Pode ter 1000 páginas e mais explicações dos ensinamentos de uma igreja. Mas eu estou satisfeito com este livro. E se você se sente obrigado a crer naquilo que os pais da igreja disseram, bom, eu não vou impedi-lo de fazer assim. Mas se eu fosse você,
Se eu fosse você, eu tomaria minha posição com Deus. Eu iria reconhecer que todo homem é mentiroso, até mesmo um homem religioso, e simplesmente me perdoe. Mas aqueles homens de igreja pagãos, no concílio de Niceia, quando 540 foram ajuntados para decidir sobre a doutrina da Trindade, eles discutiram dia e noite. Você pode ler sobre o comprimento desse concílio no livro da história das igrejas. E em 318 votos como este, e o resto como outro. Eles, no ano de 325, tinham a decidir o que eu tenho que crer? Eu não penso assim. Não, eu não penso assim. Para mim já está decidido, está neste livro. Eu não preciso de um concílio. Eu não preciso de um dogma. Eu somente tenho que dizer para você que a verdade está sendo submetida sobre a injustiça. E então, por exemplo, quando nosso Senhor diz, cabe a nós cumprir toda a justiça. Então ele foi ao Rio Jordão e foi batizado para cumprir toda a justiça. O que foi isto? E João Batista disse, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu tenho que cumprir toda a justiça. E ele foi batizado. Quando o apóstolo Pedro pregou o primeiro sermão, e o povo se ajuntou em milhares, e então a palavra de Deus não foi como um martelo sobre a cabeça, foi movendo como uma espada nos corações. E eles perguntaram, homens e irmãos, o que temos que fazer? O que temos que fazer? A resposta foi direta e plana. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E 3.000 foram adicionados à igreja. O que encontramos hoje? Algumas gotas de água na cabeça de uma criança. Então, as pessoas do clero dizem, então você agora é um filho de Deus. Não, não. Isso não está na Escritura. Porque a justiça e a verdade foram submetidas à injustiça? Porque as doutrinas erradas são colocadas assim como se estivessem certas, e as corretas doutrinas bíblicas são colocadas como se estivessem erradas? Irmãos e irmãs, Deus não terá compromisso. E eu pergunto a você, hoje, você está com Deus para crer na palavra de Deus, para estar na verdade. E somente então a verdade te libertará. E você se tornará um filho de Deus, recebendo o poder de Deus, o pleno evangelho, a demonstração do poder de Deus na sua alma, no seu espírito e em seu corpo. Possa a graça de Deus, a paz de Deus e as bênçãos de Deus possam estar sobre todos vocês, onde quer que estejam, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amaria de ouvir de vocês. Nós temos literatura em muitas línguas e nós estamos prontos para servi-lo sem custo algum. O Senhor Deus esteja com você até
que nos encontremos novamente aqui. Deus te abençoe no santo nome de Jesus. Amém.